como deve ser a nossa fé quando enfrentamos provas. Sabe, porque muitas vezes enfrentamos provas e nos esquecemos que Deus nos ama. E não nos podemos esquecer que Deus nos ama. Eu vou pedir que coloquem aqui João 3, 15, 16 e 17. Diz assim: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crê, todo aquele que crê em Jesus, tenha a vida eterna. Verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe, Deus amou o mundo. Deus amou a cada um em particular. E deu o seu Filho Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ora, fala muito mais além desta vida que vivemos aqui do que uma vida natural. Fala de vida eterna, porque nós somos seres eternos. Você diz: oh pastor, mas nós um dia vamos, o nosso corpo vai, mas nós temos dentro de nós um espírito, e o nosso espírito é eterno. E Deus nos amou de tal forma que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê. Logo precisamos de crer em Jesus Cristo, de recebê-lo na nossa vida e de o seguir. Verso 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus não veio para condenar, Jesus veio para salvar. Jesus não veio para condenar, Jesus veio para salvar. Mas é preciso algo da parte de cada um de nós. João capítulo 1, verso 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. É preciso receber Jesus, é preciso crer nele, recebê-lo e segui-lo. Sabe, seguir uma pessoa é fácil. Seguimos atrás dela, para onde ela vai, a gente vai. Mas seguir Jesus Cristo, temos que crer nele, na sua palavra, e fazer aquilo que ele diz. Não como nós queremos, não nos nossos desejos, mas como ele diz. Você diz: pastor, o que nós fazemos? Vinde a mim todos vós estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Sabe, a primeira coisa é nós temos que ir a Jesus Cristo. Temos que dar o passo de ir a Ele e de lhe obedecer. Fazer aquilo que Ele diz. Sabe, nós gostamos muito de ver pessoas curadas, milagres. Eu gosto muito. Mas sabe, a salvação está acima disso tudo. A salvação está acima disso tudo. Você já se perguntou: para onde eu vou? Alguns já estão a responder dentro de você: pastor, eu já sei. Acabando a reunião, a ver se não é muito tarde, que é para ir almoçar. Podemos brincar, não é? Sabe? Mas para onde eu vou eternamente? Faça aí uma pergunta ao vizinho do lado. Sabes para onde vais eternamente? Sabe, eu não disse que era para ele responder, é uma pergunta. Porque cada um tem de saber para onde vai eternamente. Deus nos ama. E Deus nos quer eternamente com Ele. Por isso, Ele enviou Jesus Cristo para vir a esta terra e nos salvar, nos resgatar. Jesus veio, morreu, foi à cruz, a pior morte daquela época.
a pior morte daquela época. Foi sepultado. Mas sabe, ressuscitou. Está vivo. E vive para todo o sempre. Sabe, nós gostamos muito da cruz, de Jesus morrer, e dizemos que Jesus ressuscitou, mas sabe, Jesus ressuscitou nesta terra, mas subiu ao céu. Não está mais cá. Agora está tudo a olhar para mim. Não está mais cá. Não. Jesus está na glória. Mas eu vou-lhe dizer uma coisa. Não estamos sozinhos. Porque Jesus disse, eu vou para o Pai, mas não os deixo órfãos. Um órfão não tem pai, não tem mão, não tem mãe. Porque um órfão não tem paternidade. Um órfão não tem quem... Mas sabe, não estamos órfãos. Porque Ele disse, eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo. E o Espírito Santo está cá. O Espírito Santo está conosco. O Espírito Santo vive dentro de nós. O Espírito Santo nos guia. O Espírito Santo nos consola. O Espírito Santo nos revela. Para isso, precisamos de o respeitar, de o reverenciar. Um dia vamos falar sobre um tema que lhe chamam de temor e nós pensamos logo que temor é medo, mas temor não é medo. Porque as pessoas dizem assim, eu tenho temor. O temor não é medo, é respeito, reverência. Vamos por aí fora. Sabe, à medida que nós abordamos os últimos tempos e todo o mundo está a caminho dos últimos tempos, tudo está atingindo a sua plenitude. Nós vemos o mal piorando, mas glória a Deus, também vemos o bem, o bom melhorar. Muito. Amém? Olhamos para as catástrofes naturais. Elas pioram. Mas mais e mais pessoas estão agora sendo salvas. Agora do que em qualquer outro momento da história. Pode haver mais ataques espirituais, mas também haverá mais unção e mais fé. Os últimos tempos trazem um aumento de tudo. Algumas pessoas já estão a dizer assim, pastor, tudo está a aumentar. Não estou a falar das coisas, estou a falar do bem e do mal. Nos últimos tempos, tudo vai aumentar. O bem, o bom e o mal. É importante notar que sempre existe um remanescente. É preciso sabermos que existe um remanescente. O que é o remanescente? É uma parte da nação, da comunidade que permanece após um juízo terrível. Calamidade, julgamento. Especialmente os que escaparam e se unem para formar um núcleo de uma comunidade. Estão unidos. Por isso nós temos de estar unidos em Cristo e unidos uns aos outros. Pastor, mas às vezes aquele ou aquela tem assim um bocadinho a Carmen. Ei! Não quero resposta. Vou fazer uma pergunta, mas não quero resposta. Quantos de vocês nunca erraram?
Sabe, eu costumo dizer, só houve uma pessoa que nunca errou. Foi Jesus Cristo, foi perfeito. De resto, todos erramos. Então, se a pessoa erra, perdão. Julgamento pode referir-se a esse processo de discernimento ou punição decorrente da ira e condenação de Deus sobre aqueles que são desobedientes. Sabe que nós precisamos de ter Jesus para sermos obedientes a Deus. Eu costumo dizer, eu quero ser filho. Eu não quero, eu sou filho. Sabe o que é que eu não quero ser? Juiz. Porque já tenho um juiz, que é o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Todo-Poderoso, porque Ele é juiz. Sabe? Vamos para João 5, 24, que diz assim, João 5, 24, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Há aqui uma passagem. Há uma passagem da morte para a vida. Vamos lá ver. Vamos voltar ao princípio do versículo. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha... Não, quem ouve a palavra de alguém. Não, quem ouve a minha palavra. Quem ouve a palavra de Deus. Jesus está a dizer, quem ouve a minha palavra. E crê. Temos de que crer na palavra de Deus. Naquele que me enviou. Tem a vida e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quando cremos em Jesus Cristo, nós passamos da morte para a vida. Sabe, Jesus descreve aquele que tem a vida eterna e que não entrará em condenação, como aquele que ouve e crê. Temos de ouvir a palavra de Deus e crer. Temos que ouvir falar de Jesus e crer. Ouvir e crer enfatizam uma ação contínua. Ouvir e crer enfatizam uma ação contínua. Quem está ouvindo e crendo. Bem, quantos de vocês aqui têm carta de condução? Então todos vocês sabem o que é um traço contínuo. Um traço contínuo é para pararmos ou é para seguirmos? Hã? Um traço contínuo nem é para pararmos, nem é para seguirmos. É para não pisarmos. Um traço contínuo não é para parar, nem, é para não pisarmos. Então podemos seguir, mas aquilo é uma linha contínua. Sabe, nós temos de estar continuamente a ouvir e a crer na palavra de Deus. E não pisar, porque senão vem o polícia no traço contínuo. Sabe, Jesus afirma que a nossa vida eterna depende de uma fé viva no presente e não de uma decisão de fé feita em algum tempo passado. Eu vou voltar a falar isto. Jesus afirma que a nossa vida eterna depende de uma fé viva no presente, diariamente, e não de uma decisão de fé feita em algum tempo passado. O que define
Sermos um remanescente é a nossa fé. O remanescente opera com uma mega fé, com uma fé grande. Então também neste momento permanece um remanescente escolhido pela graça, pelo favor de Deus. Romanos capítulo 11, verso 5. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um resto, ou seja, um remanescente, segundo a eleição da graça. Você sabe porque é que você está aqui? Porque você é um remanescente. Você é um remanescente. Segundo a eleição da graça, do favor de Deus. Eu vou fazer aqui uma pergunta, ver se eu consigo respondê-la. Qual a diferença entre mega fé ou fé grande e fé comum? A palavra mega e grande significa abundante. Quando nos referimos à mega fé, estamos a falar de algo que traz temor santo. A fé do grão de mostarda é o começo, mas a fé é para os últimos tempos. Mas a mega fé é para os últimos tempos. Está cá. A fé do grão de mostarda é o começo. Mas a mega fé é para os últimos tempos. Aquela pastora que é intercessora, que esteve cá, que é brasileira, não me consigo recordar agora o nome dela. Eisnet. Ela trouxe sementes de mostarda e deu. Não foi? A Melinda, profeta Melinda. Pronto, já estava a confundir as coisas. E eu já tinha visto, mas é uma semente tão pequenina, que a gente faz assim. Para ver. E atenção, só temos que fazer assim e ver, não podemos fazer porque se a gente faz ela vai por aí fora. Porque é muito leve. Mas se você ver a árvore que ela dá, você diz, pastor, porquê é que você está a falar de uma semente pequenina e de uma árvore grande? Estou a falar de fé. Sabe porquê? O princípio da fé não é o fim, é o começo. Ainda que a fé seja pequenina, deixe-a desenvolver, alimente-a, seja continuamente contínuo, porque ela vai crescer e vai levá-lo aonde você quer. Está aqui a semente da fé. Vá. Quantos podem ver aqui a semente? Vá. Não sei se... Coisa tão pequenina. Sabe uma coisa? Se você diz a minha fé é pequena, está muito pequenina. Você já viu que aquilo que está ali dentro de um frasquinho é tão pequenino, dá uma árvore tão grande? E que produz. Ei! A sua fé vai produzir.
A sua fé, ainda que seja pequena, vai produzir. Vamos nos lembrar do traço contínuo. Não é para parar, é para andar, só que não é para pisar. Ou seja, aquilo que Deus quer é que você seja constantemente constante na fé, no servir a Deus, no buscar a Deus. Todos nós gostamos de Mateus 6,33, se puderem colocar ali, coloquem ali, e que nós gostamos. Mas buscai primeiro o reino de Deus. Oh, glória a Deus! E a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Eu acho que gostamos mais desta última parte. Todas as coisas vos serão acrescentadas. Mas quando nós queremos buscar a Deus, o temos que colocar em primeiro lugar. E temos que colocar em primeiro lugar, buscar a sua palavra, ser contínuos. Porque aí a nossa fé vai crescer e vai se tornar uma mega fé. Numa fé grande. Aleluia. Sabe, para cultivar essa mega fé, passaremos para sermos remanescente, passaremos por provações, por provas. Deus nos permite enfrentar essas provações porque produzirão em nós um nível de fé mais alto, mais completo e maduro. Sabe, nós precisamos de amadurecer. A nossa fé precisa de amadurecer. Com certeza todos nós gostamos de fruta. Mas quando a fruta está madura, é uma coisa. Quando está verde, é outra. Assim é a nossa fé. Vamos lá para Tiago 1, 2, 3 e 4. Tiago capítulo 1, verso 2, 3 e 4. Diz assim: meus irmãos, tende grande alegria, gozo, quando cairdes em várias provações. Sabe, eu acho que o apóstolo Tiago não estava a escrever mesmo aqui a grande coisa. Então, tende alegria, gozo, quando caís em várias provações. Então eu sou provado e ainda tenho que ter alegria e gozo. Era isso que ele estava a dizer. Olha, se estiveres a passar por provação, tem alegria, gozo. Deixa permanecer isso na tua vida. Sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Oh, pastor, o que eu mais preciso é paciência. Pois é, aí está. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Quais são algumas das características da fé? Não espere os sentimentos. Sabe, eu costumo dizer que nós esperamos duas coisas. Nós sentimos duas coisas. Sentimos calor e sentimos frio. A fé não é um sentimento. Não podemos andar por sentimentos. Fé vai além do pensamento e da razão. Persevera até o fim. A fé não tem nada a ver com os nossos sentimentos. É preciso que acredite sem ver ou sentir. Não deixe que os seus sentimentos ditem o que você acredita. Não deixe que os seus sentimentos ditem o que você acredita. Confesse, declara aquilo que a palavra de Deus diz e não o que os sentimentos lhe dizem.
Às vezes precisamos de forçar e começar a declarar. Eu gosto muito de Josué. É um livro poderoso. E Josué me tem ensinado algumas coisas. Eu tenho um versículo preferido lá. Você disse, pastor, mas você tem um versículo... sempre temos uma coisa mais especial do que outra que a gente gosta. Mas o pastor sempre disse que é o livro de Efésios. O livro de Efésios é o meu livro de confissão, de falar para mim. Mas o livro de Josué diz que meditar na palavra de Deus. E Deus o mandou meditar porque ele tinha o trabalho de conduzir o povo que saiu do Egito a entrar na terra prometida. E porquê é que ele tinha esse trabalho? Porque aqueles que saíram do Egito não entraram na terra prometida. E sabe porquê é que eles não entraram na terra prometida? Porque eles olharam para os sentimentos e deixaram a língua deles trabalhar a favor dos sentimentos. Não temos água. Não. Deus trouxe-nos para aqui. Diziam a Moisés, lá tínhamos tudo. Muitas pessoas olham para trás, para o passado. Não podemos olhar para o passado. Temos que olhar para o futuro, para aquilo que Deus diz. E nós vamos lá chegar, nós vamos ganhar, nós vamos conquistar. Moisés estava a morrer. Ia morrer. Deus disse mesmo que o ia levar. E Deus disse a ele, chama lá o Moisés, venha à tenda comigo. Venham à tenda lá ter comigo, que eu vou lá estar. Ele vai levar o povo a entrar na terra prometida. Qual era o povo? Foram aqueles que nasceram do deserto. Nasceram no deserto. Não era do deserto, no deserto. Os filhos daqueles que estragaram a fé com a boca. A boca é uma coisa muito lixada. Ou nos leva à fé, ou nos rouba a fé. E Deus disse a Josué tudo aquilo que ele tinha que fazer. E disse, olha, queres entrar na terra prometida? Tu vais levar o povo. Então, medita na minha palavra dia e noite. Aquilo que Deus tinha falado. Eles tinham o livro da lei. Dita dia e noite. E assim farás prosperar o teu caminho. Qual era o caminho dele? Era levar o povo a conquistar a terra. Sabe, eu estava a ler e estava a ver que quando ele foi conquistar Jericó, quem é que disse como é que eles iam conquistar? Foi Deus. E quem é que disse ao povo o que é que eles iam fazer e como é que eles iam fazer? Foi Josué. Era uma cidade que era impossível conquistar, mas eles conquistaram-na. Sabe, há uma coisa que eu gosto muito. Se calhar há pessoas que não gostam. Se calhar há muitos, tanta música, tanto louvor. Eu gosto muito de música e de louvor. Gosto muito de louvor e adoração. E sabe, foi com a música, com os adoradores, que as muralhas... Você quer que as muralhas caiam na sua vida?
louva a Deus e adora a Deus. Ao domingo, glória a Deus, eu vou louvar e adorar a Deus junto com o povo de Deus. Porque Deus passeia no meio do louvor do seu povo. Quando o povo louva, quando o povo adora, o Espírito Santo vem. Aleluia! Sabe, nós precisamos de seguir em frente. A mega fé é o que Jesus buscará quando Ele retornar. Você sabia que Ele vai voltar? Que Ele vai retornar a esta terra? Não chegará bem a esta terra nas nuvens do Espírito Santo e os anjos nos levam. Ele não vem buscar fé do grão de mostarda. Ele vem buscar mega fé. Vamos para Lucas 18, 8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, toma atenção, porventura achará fé na terra? Lembre-se de uma coisa, Jesus disse que nós ainda faríamos obras maiores do que Ele fez. A única maneira de podermos fazer essas principais obras será se tivermos mega fé. Estão cá. Alguns podem perguntar assim, mas pastor, o que é que eu vou fazer? Tantas coisas que há para fazer. João 14, 12. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Jesus foi, mas aquele que crer em Jesus Cristo também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Onde Jesus está? Com o Pai. Maiores obras faremos nesta terra. Deus quer que você faça nesta terra. Nas circunstâncias atuais, às vezes, parece que é difícil fazer, porque é difícil. Sabe, eu acho que temos que mandar exportar a palavra difícil. Mandá-la embora. E temos que colocar dentro de nós, tudo é possível àquele que crê. Então como é que eu posso crer? Vou voltar a Josué, que diz que Deus lhe disse para ele meditar na sua palavra dia e noite. Está cá? E assim farás prosperar o teu? Quantos de vocês têm aqui um caminho para andar? Eu tenho. Todos temos um caminho para andar. Diz a palavra de Deus, os céus e a terra passarão. O céu passará, a terra passará. Oh pastor, mas eu pensava que íamos ficar sempre aqui. Não. Vamos para a glória. Mas sabe, não acaba aí o versículo. Mas a minha palavra não
passará. Então, se a palavra de Deus não passa, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar na palavra de Deus de acordo com aquilo que eu necessito, dia após dia, para viver e declará-la. Porque há um segredo muito grande entre nós meditarmos na palavra e declará-la e praticá-la. Então, como eu vou fazer? Oh, pastor, como é que eu vou fazer? Pronto, é assim. Você tem fome? Bebe um copo de água. E depois não come nada. Anda mais. E bebe outro copo de água. Vai enganando a fome. E passa o dia todo e bebe outro copo de água e não come nada. Continua a enganar a fome. Ei, pastor, o que é que você quer dizer? Não se engane a si próprio. Vá buscar a palavra de Deus acerca do assunto que você quer e declare-a na sua vida. Você diz, eu preciso de cura. Ok, então vá buscar o Salmo 107, 20, Isaías 53, 4 e 5, 1 Pedro 2, 24. A Bíblia fala muito sobre cura. E declara isso todos os dias. Porque você precisa desenvolver a sua fé naquela área. Oh, pastor, o que eu preciso é que Deus supra as minhas necessidades. Não tem problema. Está lá nos Salmos que Deus ama a prosperidade dos seus servos. Deus ama a prosperidade dos seus servos. Deus quer a prosperidade dos seus servos. Declara. Lucas 6,38 e muitos versículos por aí fora. Declaro todos os dias. Medite neles e declaro-os todos os dias. Oh, pastor, aquilo que eu mais queria era ser batizado no Espírito Santo, falar novas línguas. Vá a versículos bíblicos sobre o batismo no Espírito Santo, Atos 1, 8 e por aí fora. Que foi o derramar do Espírito Santo. Vou voltar à fome. Não fico só com a água. Porque senão está a enganar o seu estômago. E muitas vezes não podemos enganar a nossa fé, a nossa vida espiritual. Temos que ir pela palavra de Deus e declarar. Porque a fé vem por ouvir e ouvir o vizinho do lado. Ouvir aquilo que o outro murmura e se queixa e diz que faz isto e que faz aquilo e que fizeram aquilo e que fizeram outro. A fé vem por isso? Não, isso rouba a fé. Isso mata pessoas espiritualmente. Amém? Então vamos lá. Fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu agora vou pedir que vocês levantem, quando eu fizer a pergunta, que vocês levantem a mão rápida, se vocês quiserem. Quantos querem ir a outro nível de fé? Então medite na palavra. Tire os ouvidos daquilo que diz e que disse. Coloque-os na palavra. Ouça, porque fé vem por ouvir e ouvir a... Fé vem por ouvir e ouvir a... 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. Aquele relógio está certo para a hora nova? Sabe que hoje é preciso ter cuidado com as horas, porque...
Você está a dizer, pastor, mas porquê é que você está a fazer isso? Porque sabe, nós temos que saber a verdade, não podemos saber qualquer coisa. E às vezes as pessoas dizem, qualquer coisa serve. Não, temos que saber a verdade. Daí a pergunta do relógio, para saber a verdade. 1 Timóteo 4:1. Mas o Espírito claramente diz que nos últimos tempos alguns se afastarão da fé. Ainda bem que a gente não conhece ninguém desses. Ouvindo espíritos enganosos e doutrinas dos demónios. Mas o Espírito claramente diz que nos últimos tempos alguns se afastarão da fé, ouvindo espíritos enganosos e doutrinas dos demónios. Como a fé nos ajuda a perseverar nos tempos difíceis? A fé não falha quando as provas chegam. A fé continua lutando. A fé continua a acreditar. Mateus 24:13. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. O que perseverar até ao fim será salvo. Sabe, Jesus está lá no céu, intercedendo por nossa fé, para que ela não nos desapontasse nestes tempos difíceis. Lucas 22:32. Lucas 22:32. Mas eu rogarei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos. Sabe, de sorte que a fé, ou como é que edificamos a nossa fé? Por ouvir e ouvir a palavra de Deus. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A nossa fé precisa de ser edificada diariamente. Sabe, hoje praticamente já não precisamos de andar de papel, nem de livro. Porque de antes, eu ainda tenho, porque ainda sou um bocado mais antigo. Ainda tenho os meus papelinhos e ali tudo. Não. Mas hoje, onde estivermos, pegamos nisto, ou pegamos nisto e temos a Bíblia, a palavra de Deus. Mas eu tinha papéis escritinhos à mão, versículo bíblico por versículo bíblico, e pegava neles. E andava e confessava-os, e confessava-os, e confessava-os, e confessava-os. Ainda hoje faço isso. Porque fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé é edificada por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E eu gosto disto para mim, porque quando eu estou a falar a palavra de Deus, estou a ouvi-la ao mesmo tempo. Posso brincar com vocês um bocadinho?
Mais um bocadinho. Vocês sabiam que não é preciso cotonetes para limpar os ouvidos? Sabiam? Não é preciso cotonetes. Você diz, pastor, não é preciso cotonetes? Não. Para ouvir os naturais é preciso, mas para ouvir os espirituais não. Porque muitas vezes os ouvidos espirituais vão ouvir aquilo que é queixa, que é murmuração, que é contenda, que é guerra, que é isto, que é aquilo, que é problemas, e não ouve a palavra de Deus. Logo eles precisam de ser limpos. E o cotonete não dá para limpar os ouvidos espirituais. Você sabe o que é que limpa? A palavra de Deus. Ouvindo e ouvindo a palavra de Deus. Mas há uma coisa que cada um de nós tem que tomar. Oh pastor, então preciso tomar alguma coisa? Não. Tomar uma decisão. Tomar uma decisão. Glória a Deus, aqui nunca ninguém foi ofendido por ninguém, nunca ninguém precisou de perdoar. Primeiro, temos que tomar a decisão de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Segundo, temos que tomar a decisão de perdoar. Porque se nós não perdoarmos, vou falar à jovem, está bem? Estamos feitos. Não sei se é às jovens, se não é, mas pronto. Os jovens às vezes é que têm aquelas palavras assim. Precisamos de perdoar. Sabe, se nós não perdoarmos, andamos carregados. Quem é que gosta de andar com 50 quilos às costas? Bem, não fico ofendido comigo, porque senão não são 50, são 100. Agora, porque antes de cair eram 112. E meio. Meu amado, você diz, pastor, mas o que é que isso tem a ver uma coisa com outra? Tem, porque nós normalmente, quando uma pessoa não perdoa, anda sempre com a outra atrás dela. Anda sempre carregado com a pessoa na cabeça. Anda sempre a pensar nos pensamentos, naquilo, e fez-me isto, e disse-me aquilo. Bom, glória a Deus, ainda bem que sou eu que faço assim, vocês não. Vocês libertam logo, não é? Que maravilha, não é? Logo precisamos de perdoar e deixar as coisas de lado. Não ficar ali. Substitua esses pensamentos pela palavra de Deus. Quando os pensamentos vierem, esses pensamentos, essas, não sei como é que é se chamar, essas situações vierem, substitua-os por palavra de Deus, por versículos bíblicos contrários àquilo. Não, Deus diz isto. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Sabe, nós precisamos de nos edificar. Precisamos de edificar a nossa fé. Não vou falar sobre isso hoje, mas vou falar esta parte. Vamos para 1 Coríntios 14, 4. O que fala língua estranha, eu vou substituir esta palavra estranha. O que fala língua sobrenatural, edifica-se a si mesmo.
mas o que profetiza edifica a igreja. Sabe? Então falar em línguas edifica-nos a nós mesmos. O falar em novas línguas edifica-se a nós mesmos. Porquê? Porque a fé não é da carne, é do Espírito. A fé não é da carne, é do Espírito. A fé não é da razão, a fé não é do pensamento, a fé é do Espírito. Por isso nós temos que ouvir a palavra, declarar a palavra e orar no Espírito. Sabe, eu estava a ouvir uma mensagem e ouvi um homem a falar sobre falar em línguas. E ele disse que há muitos anos lá atrás, até disse o nome, mas eu agora não consigo lá chegar, que havia um homem que orava cerca de 12 horas por dia em espírito. Um pregador. E sabe como é que o traziam para cima do púlpito para ele pregar? Imagine eu entrar ali para aquela porta ou por ali por trás, com uma caixa de madeira enfiada na cabeça. Era assim que o traziam. E quando ele chegava e tiravam-lhe a caixa da cabeça, uma nuvem da glória de Deus estava sobre ele. E as pessoas começavam a ser curadas e libertas e tudo. Já faz muitos anos, 2 ou 3 séculos lá atrás. Sabe uma coisa? A nossa fé precisa de ser edificada, porque a nossa fé nos vai levar a outro lugar. A nossa fé nos vai levar a outro lugar. Para onde você quer ir? Você está a dizer, pastor, mas eu não quero ir para lado nenhum. Não. Temos que ter uma direção na nossa vida. O que nós queremos. Ontem, ouviram o testemunho do homem de Deus e ele ler, do homem e da mulher de Deus, lerem o diário da filha deles que partiu num acidente, que iam as 3 filhas e a do meio partiu. E aquilo que ela tinha escrito. E alguns começaram a chorar, a maior parte começou a chorar. Porque aquilo que ela... Jovens, vocês têm que ter temor de Deus. Temor de Deus. E saber para onde querem ir. E aquilo que vocês querem ir. Você diz, pastor, mas eu não sou jovem, assim tão jovem. Glória a Deus. Mas também eu também já vou caminhando. Lá mais à frente. Sabe uma coisa? Mas temos que saber para onde nós queremos ir. Temos que ter um alvo específico. E Deus tem um alvo específico para si. Deus tem uma chamada para si. Jesus disse, ide e fazei discípulos. Quando nós somos um discípulo, um servo de Deus, Deus tem um alvo para a nossa vida, um caminho para a nossa vida, mas nós temos que o colocar em prática na nossa vida.